Existe uma transformação profusa que ocorre naquele que tem um encontro real com Cristo. E isso rasga o véu ao experimentar essa transformação que leva a uma modificação no valor, no juízo, na aferição. Em Pontos e Contos, no capítulo O Discípulo de Perto, Humberto Campos vai tratar de Efraim, filho de Atade, que perambulava por aquela região na primeira hora cristã, quando Jesus havia congregado um pequeno colégio de aprendizado e desejoso de um informe preciso acerca daquela iniciativa junto ao aprendiz, ele imagina que estava chegando para ajudar aquele povo um indivíduo que vestiria uma capa de rei, desembainha uma espada e estabeleceria um reino para proteção do judeu e esmagamento do adversário. Havia toda sorte de rumor na cercania acerca de Jesus, que já havia se tornado uma figura pública nessa época, mesmo porque quando Jesus ele assume a vida pública dele, foi um divisor de água numa cura, num restabelecimento de uma anomalia. Até mesmo quando ele ressurreta Lázaro, e ocorreu uma comoção ciclópica em torno daquela figura, e quando é assim, começa toda sorte de murmurinho, de fofoca, comentário em torno dele, da sua ação, do caminho que ele trilhava, e muitas vezes não chegava até ele, mas aquilo estava acontecendo em panelinhas que se formavam e intentavam conhecer, estrinchar o mistério em torno da sua atuação. Na época havia a questão da dominação de Roma, da opressão que o povo experimentava, e já havia ocorrido naturalmente a transformação da água em vinho na fatídica festa de casamento, que foi o arranque da vida pública de milagre e profecia do Cristo.
E imaginava-se que quem se aproximasse de Jesus teria uma cota melhor de recurso amoedado, de vantagem social, de proeminência no reino da terra que ele instituiria para subjugar os outros que não fizessem parte daquele legado de Abraão. E entendeu que deveria disputar um lugar junto do mestre. Ao procurar, ele encontra Jesus num momento de manifesta aflição, onde uma tristeza acontecia vindo de Jesus devido à divisação da flagelação, do martírio, da cruz que se avizinhava na esquina. E Efraim vai pedir que ele seja acolhido como discípulo. Estava com a mente flamejada de ideia rasteira e entendia que naquele prélio, naquela troca de figurinha com Jesus, ele ia resolver o seu futuro aqui. Quando Jesus vai dizer que alguém que o siga de longe, ele tem bastante, mas se ele desejar estar próximo, como um seguidor que caminha rente a ele. Ele responde que esse era o objetivo, estava embriagado pela possibilidade de erguer um troféu e do que ele arregimentaria com aquela atitude caso vingasse poder ser um dos que compartilhavam a intimidade do mestre. Como não poderia deixar de ser, ele foi sondado no recôndito, no gemal do escaneio do seu consciencial, e começa a ouvir de Jesus que aquele que aprende de longe, à distância, pode crer, acreditar no momento, descrer e recuar em outro. Num ioiô entre verdade e mentira. Inclusive, esquecendo, desviando daquela rota providencial. Mas o que está próximo a ele empenha a sua existência, a sua vida, para executar a tarefa a ele legada. E permanece de noite, sem solução de continuidade, no monte da decisão, que vem ao nosso encontro a cada passo e que pede uma confirmação de conduta da minha parte. E isso é curioso porque quando se fala de tomar uma decisão e seguir nesse caminho, isso vai implicar numa estabilidade moral e numa sequenciamento
daquela diretiva que vem aclarar a persistência, que é uma virtude desafiadora, visto que iniciar um trabalho, por mais nobre que seja, ele é uma tarefa fácil. Quando o ânimo está quente, de dar o arranque numa proposta nova, e está sendo feito o arcabouço fermentativo daquilo que será erguido, em termos de trabalho, ação. E sempre aparecem outros para apoiar, incentivar, dizer que naturalmente estará junto naquele empenho. Mas à medida que o tempo vai passando e o desafio da marcha vai interpondo o óbice, começa-se a haver um sossobro que vai tornando e reflete, espelha que isso ocorre, uma intermitência moral, um levadiço que vai pedir de mim uma resposta e uma decisão a cada passo, confirmando aquilo. Daí que continuar esse mesmo trabalho é difícil, mas chegar ao termo dele é pelo sacrifício de mim mesmo. E algo que ocorre nessa injunção é que eu posso estar há anos naquele trabalho e até aqui ter dado conta de perseverar e ser fiel à proposta que abracei. Mas se eu venho nesse instante a falhar, a cair, e não estou vigilante para me reerguer de pronto e consertar o que tem estragado, eu vou prejudicar até o que eu consegui fazer de bom até aqui. Porque mostra que eu abracei aquela seara, aquele serviço, sem ter consolidado virtude ingente e sem ter corrido atrás disso para que isso se concretizasse. E conforme vai dizer Kardec, é agir de forma leviana. Quando eu abraço algo sem ter um preparo moral para aquilo. E isso não basta conhecimento, sabedoria. A moral, ela precisa ser buscada, visto que a responsabilidade, o livre-arbítrio aumenta com o conhecimento. E mesmo que eu inicie algo tendo o estudo suficiente para aquele empreendimento, a capacitação,
por a mente humana, se eu não me preparo na virtude, na moral, para me desincumbir do trabalho a mim intitulado, eu estou agindo levianamente. Por isso que existe o ânimo, a euforia daquele início, mas à medida que os anos passam e vai se consolidando aquela decisão de cada pentelésimo, isso faz acompanhar de uma responsabilidade aumentada e de um cuidado redobrado. O Chico, depois que ele havia escrito vários livros, já no fim da trajetória mediúnica dele, em torno aí dos seus 90 anos, quando ele já estava próximo ao descerro, ele recebeu risco de vir a invalidar a produção mediúnica que ele havia deixado, e caso ele viesse a falir na proposta que aconteceu, ele prejudicaria o que ele havia deixado e até isso se voltaria contra ele. Mais de 400 livros. Hoje já está num cômputo de quase 550 livros. E com aquilo que ainda está para ser publicado, de material inédito que foi encontrado, deixado por ele, em baú, no acervo, ali nos sótãos da sua casa, vai para quase 600 livros, considerando aquilo que ainda vai ser lançado. E houve uma artimanha trevosa para que ele viesse a assinar numa negação, aparentemente deliberada, da produção que ele havia deixado, mediúnica, e que envolveria, inclusive, ministrar uma substância que o alhearia. E ele interpõe pedindo aqueles que militavam do seu lado que, caso ele tombasse ao chão, era para o levar até o centro espírita e o manter lá, como medida protetiva imediata e urgente. Mas é um risco que todos corremos. Daí que, à medida que aquela produção ela vai acontecendo e essa decisão aqui supracitada vai fazendo esse cimento, é necessário que eu vou redobrando a minha oração, minha vigilância, conforme Jesus vai dizer, antes vigiar e depois orar, porque são duas propostas que caminham de mãos dadas. A me acompanhar. E quando se fala em trabalho, nós precisamos colocar em oração o trabalho na seara do bem, que é algo que o meu espírito precisa para burilar e avançar. E rogar a Jesus que não me falte o trabalho na seara bendita
e que eu tenha uma atitude mental que passa pela minha virtude, pela minha moral, que me habilite a realizar todo e qualquer trabalho a mim intitulado. Visto que eu posso ser encontrada por aquela proposta, mas se eu não demonstro uma aptidão, uma disposição e um preparo, aquilo vai recuar diante de mim. E é algo que Emmanuel bate bastante nessa tecla na sua literatura. O risco de eu me enlear com perturbação, com quinquilharia, estéril, e perder a hora de estar preparada para aquele momento. Mesmo quando se fala numa reunião mediúnica, que é o dia que eu estarei ali no centro, prestando concurso para um atendimento na direção do desencarnado, encarnado, é colocada a premissa de vigiar a minha emoção, evitar oscilação psíquica, cultivar um espontâneo equilíbrio de sentimento, uma elevação moral. Daí, se eu me envolvo em cólera, intemperança, isso vai degenerando minha energia, minha disposição e me inapta para aquilo que foi combinado. E isso é sério, visto que eu vou prestar conta do que eu fiz com essa energia medianímica. Com aquele trabalho que chegou até mim e me encontrou numa despreparo para abraçá-lo. E aqui vai dizer no subsequente que o seguidor de longe, ele se entretém com óbice, com sol menor, com melindre, que eclipsa a sua atenção. Mas aquele que segue de perto, o mestre, está em suprema vigilância, cautela, atenção. O de longe vai em busca, seja de prazer, honraria, título, e faz um imisco mas o que está perto vai receber a angústia do trabalho sacrificial via abnegação incessante. O de longe, ele encontra o recurso supracitado, seja para ferir, agredir, colerizar. Mas o de perto, ele vai, através de ano a fio, após ano, fortalecer uma paciência inalterável para auxiliar, compreender. O de longe, ele coloca que é distraído a esmo,
seja uma fadiga, uma ideia que ele não controla na concentração da prece. E o de perto está em constante movimento, inquietação para solucionar aquilo que precisa realizar e caminha sem fatigar, numa vigília ininterrupta. Visto que até o desdobramento do sono, ele é levado para continuar aquilo que havia feito de adentro e vai continuar aquele esforço para ir solvendo as frentes de ação que se comprometeu. De longe respira, num desbravo de rosa, e para naquilo quanto tempo queira, mas o de perto, ele opta pelo atalho espinhoso, dificultoso, para encontrar quem precisa. E realizar a abordagem. Enquanto o de longe, ele se apressa no possuimento, no material, o de perto, ele tem a felicidade de dar sem esperar retorno, recompensa. De longe, ele vai encontrar alegria naquilo que é material, mas o de perto, ele aprende a cartilha de ensinamento imorredouro do sofrimento. O de longe, ele se deixa enlear pelo capricho que o eclipsa e o inutiliza. O de perto, ele encontra o recurso, a força, a energia para perdoar quantas vezes for necessário e reiniciar o esforço bendito. O de longe, ele para fazer algo em dada direção, precisa da honra, do aplauso. O de perto, ele vai na obscuridade, apagadez, humildade, mas feliz, em paz. Enquanto de longe adia o testemunho, o de perto, ele abraça o martírio e vive a obediência a qualquer momento. E quando é colocado para ele esse elenco, e se ele abraçaria ao que redargue e até o monte para agradecer o Santo dos Santos e voltaria em breve para, sob um juramento de joelho, abraçar esse apostolado reluzente, sublime. Jesus acolhe o seu amplexo ruidoso, estapafúrdio, efusivo, e deixa ele se afastando com um sorriso, mas Efraim, filho de Atade,
não mais retornaria. Por isso que a proposta de seguir e dar continuidade ao que foi aceito e selado vai me angariando de recurso, de força para esse continuismo. E quando eu estou em alto mar nesse caminho, me torno referência para alguém. A minha ação, a minha palavra, a minha escolha, a minha conduta. E caso eu venha a falhar por ter descuidado da vigilância, da oração, sempre vai ter alguém que vai para a lama comigo. Porque o serviço do apostolado redivivo, ele é uma proposta de ajudar alguém a abraçar esse caminho, a seguir por ele, e que acaba tendo em mim um escopo, até que possa caminhar com o próprio pé. E essa firmeza moral faz um baluarte para o outro. Por isso que, se eu venho a descuidar de mim mesma, do meu testemunho e da fidelidade, isso me faz responder por aqueles que são impactados por isso. Também. Além da contradição em que eu caio, moral, e da condição que vira algo que gastou tempo, energia, trabalho, empenho do Cristo em mim, capacitação, vai enlamear, enxafurdar nesse pântano pelo insignificante descuido a que eu fui me permitindo e que foi o suficiente para essa infiltração sombria. Por isso volta esse eco do Cristo, vigiar e orar.